Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui uma live, estamos ao vivo, hoje é quinta-feira, são 21 horas. Você já temos aqui Vi Coutinho, Fabrícia já está conosco aqui, muito em breve nós vamos chamá-la. Você que está aqui acompanhando com a gente, você quer saber, tá quente aí na sua casa? Porque, cara, Belo Horizonte tá um calor, tá um trem assim de doido. Hoje nós vamos fazer uma live, né? Nós vamos começar um pouco a falar sobre autoestima, e empreendedorismo, como que isso impacta no seu trabalho, como que isso impacta no seu resultado. Nós vamos receber uma pessoa muito especial, que é a Fabrícia. A Fabrícia, ela é colunista da Quarta Empreendedora. Se você não conhece a Quarta Empreendedora, você vai seguir a gente aí, @QEdigital. E vamos chamar aqui a Fabrícia para poder conversar um pouco com a gente. Tchan, 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 tchan. Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bom? Oi, Fabrícia, tudo bem? Fora o calor, né? Igual você já falou aí. Você viu eu falando aí, né? Me explica isso, o que está acontecendo? Não sei, eu sei que eu tô com o ventilador em cima de mim aqui, porque não tá dando, não. Eu também tô com o ventilador aqui do meu lado, ó. Olha aqui, ó. A gente tá aqui, a gente monta meio que um cenário, né? Aqui as pessoas podem ver ao nosso redor. Mas o meu ventilador aqui, num esquema em cima do sofá, e atrás aqui de onde a gente tá, eu tô com a porta da minha casa assim bem escancarada para ver se vem um vento, ver se dá uma clareada aqui, né? E aí, como estão as Eu coisas? também não sei o que tá acontecendo. Tudo ótimo, graças a você. Bom demais. Estamos bem, né? Hoje, um dia movimentado, apesar da pandemia. Graças a Deus as coisas têm evoluído, têm dado certo. A gente trabalha também, está sempre plantando, né? E aí, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba colhendo esses frutos. Para você que está entrando aqui, nos acompanhando, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre autoestima. A gente vai conversar com a Fabrícia, que é uma pessoa muito especial, que é colunista da Quarta Empreendedora. Vou dar o espaço para ela poder se apresentar, claro. Fabrícia, vamos fazer um exercício aqui, enquanto o Instagram propaga a informação que estamos ao vivo, fazer um exercício para convidar as pessoas aqui para nos assistirem. A gente já tem algumas pessoas ao Uhum. vivo, nós temos aqui a Lene, seja muito bem-vinda, tudo bem com a gente, com você também. Você que está entrando... Aí, ó, a Laura falou que também está calor demais. Eu tô vendo aqui. Ó, eu vou mandar o aviãozinho aqui para Mandei um algumas avião. pessoas. O Oi? pessoal que tá entrando, manda um aviãozinho, né? Para quem vocês acharem que pode se beneficiar desse assunto. Com certeza. Carol É, entrando, Rita. Olá, Carol, boa noite. boa noite, sejam bem-vindos. Carol, ela sempre comparece nas nossas lives. Acho que é a terceira live que eu vejo ela participar. Vou colocar Bem, aqui. Carol. Fabrício, me ajuda a pensar num texto para eu deixar aqui salvo aqui para todo mundo que entrar já ver. Coloca inteligência emocional e autoestima no empreendedorismo, alguma coisa assim. Moisés, boa noite. Moisés é craque com isso. Moisés, seja bem-vindo. Um prazer você aqui nos acompanhando. Moisés, já manda esse aviãozinho aí para as pessoas que você conhece, convida. Carol também, ajuda a gente a divulgar. Aperta o coração que não machuca o dedo. Inteligência emocional, você tem? Fixar comentário, depois eu troco. Gabi entrando aqui também. Vou mandar mais alguns aviãozinhos e a gente começa, tá, Fabrício? Você que está participando com a gente já entra, já deixa seu comentário, já fala que se tá calor, se tá frio aí, porque Belo Horizonte parece que abriram um Oh, portal aqui que tá vindo um calor descomunal. Hoje nós vamos conversar com a Fabrícia Gomes. Nós vamos falar sobre autoestima, nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre inteligência emocional, nós vamos falar
sobre assuntos que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo e você evoluir como profissional, como pessoa, para você ter uma energia boa, para você propagar essa energia com as pessoas que estão próximas de você e você conseguir atrair pessoas realmente relevantes para o seu negócio, para a sua vida. Então vamos lá, nós temos aqui já algumas pessoas conosco, não deixa de entrar aqui e colocar um aviãozinho. Sejam bem-vindos, boa noite, eu sou o Daniel, fundador da Quarta Empreendedora, estou aqui conversando com a Fabrícia, nossa colunista. Fabrícia, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo em participar aqui desse bate-papo. Queria que você se apresentasse. Quem que é a Fabrícia? Me conta um pouco sobre você. Ótimo, Daniel. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que eu sou apaixonada, né? E hoje eu tenho uma carreira múltipla, Daniel. Eu trabalho numa empresa e trabalho também para mim, né? Eu sou coach de carreira, coach de liderança e também especialista em inteligência emocional. Então, eu faço workshops de inteligência emocional e autoestima e faço atendimentos individuais também. Então, eu faço questão de trabalhar os atendimentos individuais e trago isso quando eu vou trabalhar workshops e faço lives, enfim, porque eu falo de uma coisa que eu vivencio todos os dias, né? Então, eu sempre trago exemplos de clientes, sem falar nomes, obviamente, né? Sem expor ninguém, né? Sem expor ninguém, mas sempre levo exemplos, né? Eu não estou falando só da teoria da inteligência emocional, né? E da autoestima. Então, isso é bacana. Legal demais. Boa noite. A Jaque também está participando com a gente. A Ana também. Ana Duarte, seja muito bem-vinda. Isabela. A Reginalda Maria falou que também está muito calor. Aqui, ó, eu mostrei no início da live, mas vou mostrar de novo. Estou com o ventilador aqui do lado para ver se dá uma aliviada. Fabrício, muito bom te conhecer. Nós vamos falar sobre inteligência emocional, como você já disse, que você é um especialista nesse assunto. Então, eu queria que você explicasse para quem está participando com a gente o que é inteligência emocional, como ter, o que é isso no final das contas? O que eu percebo, Daniel, é que as pessoas têm uma visão mais limitada do que é inteligência emocional, né? Normalmente as pessoas acham que você ter inteligência emocional é você ter controle sobre as suas emoções. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? É você ter capacidade De administrar. De conhecer e gerenciar suas emoções e também de conhecer as emoções dos outros, para você ter melhores relacionamentos e melhores resultados. Então, por isso que está relacionado à nossa vida como um todo, né? Essa vida serve para sua vida profissional, serve para sua vida pessoal e está muito ligado principalmente aos programas emocionais que a gente vai criando ao longo da vida, que são mais conhecidos como as crenças limitadoras ou sabotadoras. Tem vários nomes, mas vários nomes que, na verdade, no fundo, são os pensamentos limitantes que nos limitam, que limitam as nossas ações para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Então, tudo isso está muito ligado à inteligência emocional, né? Entendi. E como que funciona esse processo? Porque a inteligência emocional, pelo que você acabou de falar, é entender um pouco sobre dentro da gente, ter uma consciência de personalidade, de quem você é, e saber não controlar, porque você precisa ser uma pessoa sincera, uma pessoa única, né? Cada um tem sua personalidade, mas é saber se relacionar bem com pessoas e administrar situações onde talvez a emoção tome um pouco o controle. E como que é esse processo de descobrimento, de entender, poxa, eu tenho que ser mais inteligente nesse campo da minha vida? Na verdade, o que a gente consegue, igual você falou assim, não é uma questão de controlar a emoção. Realmente, você não controla a emoção. A emoção, ela vai estar ali de qualquer forma. Você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, mas você consegue controlar a sua reação, né, que você vai ter diante da emoção. Então, você consegue controlar o seu comportamento e quando a gente fala de crenças e tudo mais, você pode ver que você consegue também controlar o seu pensamento. Porque é o pensamento que vai gerar a emoção, que vai gerar o comportamento, entendeu? Então, tudo começa de uma comunicação que gera as crenças, que geram os pensamentos, que vão gerar as emoções, que vão gerar os comportamentos. Então, a grande maioria das vezes, a gente percebe que as pessoas têm... Porque muitas vezes as
pessoas chegam e me falam, eu acho que tem alguma coisa que me puxa para trás, mas não sei o que é, sabe? Eu sei que eu tenho potencial, eu sou boa pra caramba, mas tem alguma coisa que me puxa, eu não sei o que é. E aí é que ela vai descobrindo aí com autoconhecimento, entrando para dentro, né, dela mesma, que são questões relacionadas a esses pensamentos que bloqueiam aí as novas. Entendi. E, Fabrício, me conta um pouco. Vamos supor que a gente não se conhece, e aí, de alguma forma, alguém conversa com a Fabrício que ela pode te ajudar. E você faz esse serviço, esse acompanhamento, né? E como que funciona esse processo? Quando a pessoa te conhece e ela percebe, e ela contrata o seu serviço, o que é que você faz de diagnóstico para entender como você pode ajudar essa pessoa? Primeiro eu pergunto a necessidade de desenvolvimento que ela tem, né? Porque às vezes o problema é resolvido com coaching, mas quando você vê que é uma coisa mais profunda, normalmente você tem que entrar com a inteligência emocional, né? Que é uma metodologia, Daniel, que a gente trabalha a história de vida da pessoa para que ela consiga entender quais são esses programas emocionais que ela foi criando ao longo da vida, da infância, da adolescência, e para que ela consiga dar significados diferentes com o olhar de adulto que ela tem. Entendeu? Então, o diagnóstico é sempre entendendo qual que é a dor da pessoa, entendendo um pouco da história dela para entender qual que é esse foco que a gente vai dar. E como eu tenho as duas formações, eu sempre trago um viés de coaching também, né? Então, eu consigo trabalhar o passado, o presente e o futuro. Que a gente sempre... Qual que é a diferença de terapia, né? A terapia, ela trabalha também um pouco da história de vida, autoconhecimento. Mas a terapia, o que eu percebo é que muitas vezes você vai lá, reflete sobre as questões, mas não necessariamente você amarra isso no plano de ação. E quando você vai fazer um processo de desenvolvimento focado na inteligência emocional, é um processo que tem início, meio e fim, e que a gente define um objetivo no começo do processo e no final a gente vê se a pessoa conseguiu alcançar esse objetivo, entendeu? Entendi, Mas ficou muito claro. Então, só me explica. Então, pode ser que a pessoa tenha uma deficiência na capacidade de administrar as emoções dela baseado em talvez traumas do passado. E, igual você acabou de explicar, isso é diferente da terapia, porque na terapia você identifica, mas com o seu conhecimento de coach, você consegue traçar com a pessoa um plano de ação para ela seguir em frente. É isso? Da inteligência emocional e do coach, né? O processo é muito indicado para pessoas que têm uma autoestima mais baixa, ou às vezes elas estão buscando alcançar um objetivo que elas sozinhas não estão conseguindo por algum motivo. Elas sabem que tem alguma coisa travando ali, mas não necessariamente elas sabem o que é. Pessoas que têm um perfeccionismo exacerbado, depressão, ansiedade, estresse, ele é indicado para várias questões emocionais mesmo. É claro que quando a pessoa está com uma depressão, alguma doença, né, mais séria nesse sentido, a gente tem que fazer um trabalho muito junto ali, às vezes, com o psiquiatra, né? Porque tem que ter um trabalho de medicamentoso também. E aí o trabalho da inteligência emocional também ajuda muito, mas é um trabalho que sozinho, nesses casos, eu não gosto de trabalhar, sabe? Quando é um caso mais sério, assim, de depressão, eu sempre pergunto, você tá tendo um acompanhamento com o psiquiatra? Não, tô, beleza. Então, esse trabalho juntos funciona muito bem, né? Legal demais. Pessoal, nós temos aqui muitas pessoas participando conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui conversando com a Fabrícia Gomes. Ela é especialista em inteligência emocional. Ela também é coach, ajuda as pessoas a se desenvolverem, a desenvolver essa habilidade interna. Você que está entrando aqui agora, nós estamos fazendo uma live e você vai deixar o seu coraçãozinho, aperta o coraçãozinho aqui no canto. Isso. Estou vendo algumas pessoas aqui apertando. Aperta aqui também o aviãozinho, chama pessoas para poder participar conosco. Pessoas que você acha que podem ser agregadas pelo valor que a gente vai entregar aqui, pelo conhecimento que a gente vai propagar. Fabrícia, o nosso tema da live é falar sobre autoestima e empreendedorismo. Então agora é sua hora de brilhar.
Conta para a gente sobre o seu trabalho conosco, sobre a sua coluna também na Quarta Empreendedora, que você lida desse assunto, e como que a autoestima hoje ela impacta no empreendedorismo e na performance dos empreendedores. Uhum. Amanda está entrando aqui, falou que quer ouvir alguns cases legais da inteligência emocional, mas a autoestima está totalmente ligada à inteligência emocional, né? Por quê? Quando nós somos crianças, adolescentes, a gente busca o amor dos nossos pais, a gente busca aceitação, né? A gente busca ser amado e aceito, né? E aí, quando a gente cresce, a gente tende, às vezes, a projetar esse amor nas outras pessoas. Então, a gente projeta isso no filho, no namorado, no marido, no chefe, né? Tem muitas pessoas que falam assim, meu chefe me reconhece, né? Então, você está projetando ali uma coisa que você não consegue suprir internamente, né? Você está projetando para fora. E para você buscar esse amor e essa aceitação das pessoas, né? Quem nunca fez alguma coisa só para agradar os outros, né? A gente faz isso o tempo inteiro, não tem jeito. Muitas vezes você tá cheio, lotado de coisas ali para fazer, mas você tá fazendo mais, você tem dificuldade de falar não, porque você quer agradar as pessoas, né? Então, com isso, a gente vai criando uma série de programas emocionais, que são essas crenças, né, que eu tô trazendo. Então, você cria ciúme, mentira, inveja, depressão, ansiedade, né? A gente vai criando uma série de vícios emocionais que prejudicam a nossa autoestima, né? E o que eu acho que tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Principalmente, eu atendo muitos empreendedores, muitas empreendedoras, né? Normalmente são mulheres. Eu até nada contra os homens, mas eu gosto muito de trabalhar com Perseguição. mulheres. Porque eu acho que as mulheres, elas se abrem mais para um trabalho de desenvolvimento como esse, sabe? Querendo ou não. Elas se empenham naquele processo, né? Eu já atendi homens, tem alguns homens que se empenham muito também, não dá para generalizar, obviamente, mas as mulheres, elas investem mais. Então, o que tem a ver? A pessoa, quando ela não tem uma autoestima adequada, ela tem dificuldade de se posicionar, ela tem dificuldade de se arriscar, né? No empreendedorismo, você recebe não o tempo inteiro, né? Querendo ou não. Então, se você tem uma autoestima boa, ela é combustível para você conseguir enfrentar esses nãos que vão ser naturais que você receba, os projetos que não vão dar certo, os erros que você vai cometer e que você precisa ter resiliência para levantar e começar de novo e refletir sobre os seus erros e o que você vai fazer diferente. Então, isso tem tudo a ver com inteligência emocional e autoestima. Então, é um assunto para a vida, né? Eu acho que não só a vida pessoal, mas a vida profissional. Quem está no mundo corporativo, quem é empreendedor. E o que eu percebo que às vezes atrapalha muito os empreendedores são crenças relacionadas a dinheiro e crenças de não merecimento. Porque a baixa autoestima, ela está muito relacionada a crenças de não merecimento. Né? Então, a pessoa... Só para citar um exemplo desse esqueminha que eu falei, da comunicação, que gera pensamento, que gera emoção, que gera comportamento. Só para as pessoas entenderem melhor, né? Tem uma cliente que eu tenho que ela sempre foi criada numa família que o pai sempre teve uma condição boa, a mãe dela faleceu quando ela era pequena, só que o pai dela sempre foi muito pão duro. Sabe aqueles caras assim que você tem 5 filhos, você compra 5 pães, cada um só pode comer um pão por dia. Então, ela sempre viveu na escassez a vida inteira. Então, fazendo o processo, ela descobriu que ela tinha uma crença muito relacionada a essa questão da escassez mesmo. Então, ela tinha dificuldade de cobrar dos clientes, de cobrar um preço justo. Porque na mente dela, a crença que ela sempre criou dentro desse padrão familiar é que, como ela estava acostumada sempre a viver na escassez,
ela não estava acostumada a ter muito. Então, ela meio que afasta o dinheiro dela. Quando ela vai ganhando dinheiro, ela se sabota. Né? Eu acho que esse termo é conhecido pela maioria das pessoas, autossabotagem. Isso, conta pra gente, o que que é autossabotagem? O que que eu tô me sabotando? Eu atrapalho o meu desenvolvimento? Eu coloco empecilhos para mim mesmo? Exatamente. Você tem alguns pensamentos que te limitam, que vão fazer com que você se sabote, tá? Então, às vezes, vamos dizer que você quer. Eu tenho uma cliente de coach, essa é de coach. Ela me procurou porque ela queria ter certeza do que ela queria para a vida profissional dela. Só que fazendo o processo, ela percebeu que ela já sabia o que ela queria. O que ela não estava dando conta é de lidar com essa escolha. Por quê? Os pais dela sempre foram. Ela tem um pai que sempre foi empreendedor. E ela conta assim que a vida sempre foi com muita dificuldade. Não foi sempre que o pai dela ganhou dinheiro. E a mãe dela sempre foi funcionária pública. Então ela fala assim: eu fui criada, meus pais queriam que eu fosse médica ou advogada ou passasse um concurso público. Só que a menina tem uma característica totalmente de empreendedora. A menina é um foguete, tem mil Ela tem veia ideias. empreendedora, né? Ela tem uma veia empreendedora. Ela tem a veia do pai dela, só que o pai dela não quer que ela seja empreendedora como ele para não ter esses riscos. Quer que ela tenha uma estabilidade maior. Só que se você conhecer a menina, você fala, gente, a menina, ela é a empreendedora, assim, ela é inquieta, ela é inconformada. Só que na cabeça dela, ela se sente meio culpada de querer ser empreendedora, porque não é isso que os pais dela fizeram para ela a vida inteira. E E ainda como, mais. como ela não consegue se enxergar como empreendedora porque ela tem esse senso de validação que talvez não existe porque é diferente do que os pais dela desejam, é isso? Exatamente. Tem um negócio que a gente chama de herança emocional. O que a gente carrega da nossa família, dos nossos pais, não é só as características físicas do DNA. Tem uma questão da herança emocional. Então, a gente tem uma tendência a repetir os padrões que a gente vivenciou na nossa família. Ou a gente repete, ou a gente repete. Você faz outra coisa completamente contrária ao que você acha, né, que seus pais fariam. Então, ela foi criada muito nesse padrão de que, como o pai dela nunca tinha uma estabilidade, tinha hora que tinha dinheiro, tinha hora que não tinha dinheiro. Então, ela foi criando aquela crença de ela precisava ser uma profissional que tivesse uma estabilidade maior para ela conseguir ser feliz. Então, ela está indo muito contra a uma coisa que os pais dela queriam que ela fosse. Então, ela tem certeza que ela quer empreender, ela sabe que ela tem essas características, mas ela não está conseguindo avançar por causa disso. Ela se sente culpada, entendeu? Uhum, entendi. O Rodrigo perguntou aqui, Daniel, qual foi o seu day one para o empreendedorismo? E aí eu vou responder essa pergunta de um jeito diferente. Que eu vou contar uma historinha agora, um pouco de contexto, de como que aconteceu na minha vida, e justamente exemplificando como que essa autossabotagem aconteceu comigo lá atrás. Eu comecei em 2008, fazendo um curso técnico no Cefet, técnico de mecatrônica. Por que eu fiz um curso técnico? Porque meu pai me encheu o saco. Você vai fazer um curso técnico, porque você tem que fazer um curso técnico, então você vai fazer um curso técnico. E aí eu fiz o processo, passei, foi muito bom, hoje eu colho os frutos por causa disso, mas eu entrei numa trajetória acadêmica e profissional que era muito frutífera. Com 18 anos eu já era trainee da Vale, depois eu fui virar supervisor de uma fábrica de construções metálicas, e eu demorei muito tempo para perceber que eu não me encaixava numa corporação. Eu não conseguia ficar mais de um ano dentro da empresa. E eu não conseguia saber que o problema era eu e não a empresa. O problema é que eu não sou esse tipo de perfil. Uhum. Até mesmo uma empresa que tem uma pegada assim mais inovadora, mais jovem. Igual, por exemplo, o meu último emprego formal na carteira foi na WeWork. Foi o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida toda, porque eles são super abertos, eles são aceitam o empreendedorismo, eles têm lá os valores, e um desses valores é o ser empreendedor, ter essa veia empreendedora. Então, Legal.
eu estava numa trajetória que, na minha cabeça, era, cara, eu vou fazer o curso técnico, vou fazer uma faculdade, eu vou entrar numa boa empresa. Isso me impedia de deixar aflorar habilidades que hoje elas são muito claras na minha vida e que pessoas, é, eu atraio pessoas por causa disso. Então, acho que isso. Você concorda comigo, Fabrício? Ou eu estou viajando na maionese? Não, concordo. Mas a pergunta que eu te faço é como que era isso na sua família, né? A sua família, o que que você ouvia eles falando sobre o empreendedorismo? Você tinha pessoas empreendedoras da sua família ou não? Como que era o seu padrão familiar? Bom, o meu pai nunca foi uma pessoa que trabalhou numa empresa. Ele sempre teve o próprio negócio. E, de certa forma, isso se espelhava em mim. Mas ter a consciência do que é empreendedorismo é uma coisa mais nova. Antigamente você era um empresário, um comerciante, startup está mais na moda de recentemente. E aí, Sim. voltando lá atrás na pergunta do Rodrigo, o meu primeiro dia como empreendedor foi quando eu trabalhava numa empresa de energia solar e eu falei assim, agora eu vou ter a minha empresa. E eu achei que ia ficar milionário com uma semana, o que obviamente não aconteceu. E desde então foi uma batalha muito grande que eu venho me desenvolvendo. De 2018 para 2019, eu escutei os fogos de artifício da virada de ano dentro do carro com passageiro, porque era motorista da 99. Então, empreender não é uma tarefa fácil. Empreender é pegar uma pedra bruta e pressionar para se espremer o caldo para sair a habilidade e as pessoas e você conseguir transbordar. Isso que a Fabrícia está explicando para a gente sobre como a autoestima impacta no empreendedor, porque não é fácil. Tem dia que eu quero pular do prédio e desaparecer. Tem dia que eu fico feliz, que eu acordo assoviando, que eu escuto uma música. Então tem que ter uma inteligência emocional de saber que tem os dias bons e os dias ruins, mas trabalhar para que a média desses dias seja uma crescente constante. E ó, tem algumas pessoas aqui mandando um alô para a gente. Moacir, muito obrigado pela sua presença. Rodrigo Becker, direto de São Paulo, nosso amigo aí do coração. Arthur estava conosco hoje mais cedo. Seja muito bem-vindo. Tatiane Fonseca, seja bem-vindo. Ó, você que está aqui participando conosco, aperta o coração. Você vai dizer assim, ó, tum, do lado de cá, né? Você vai vir aqui, você aperta o coração que não dói seu dedo, você pega esse avião e compartilha para as pessoas que precisam de ver isso, um empreendedor que precisa ter aquele empurrão para ele começar. Nós estamos falando aqui sobre autoestima, nós estamos falando sobre como isso impacta no empreendedor, falando sobre inteligência emocional. Então, essa mensagem aqui é para você. Você que está dando um mole e você é egoísta, que você não quer compartilhar com ninguém. Então, faz a gentileza de apertar esse aviãozinho e chamar mais pessoas. E aí, Fabrício, eu queria já até, abusando aqui do seu conhecimento e já pegando um pouquinho da sua parte de coach, existe algum mecanismo ou alguma estratégia que eu consigo implementar e trazer para minha rotina, para o meu dia a dia, para eu ter sempre dias proveitosos, dias positivos e colocar meu astral lá em cima para que eu realmente seja produtivo? Aí você já está mudando de assunto. Aí você já está indo para um outro lado completamente diferente, Daniel. Então me conta. Mas a autoestima, voltando um pouco para isso aqui, eu acho que isso tudo que a gente está falando, às vezes fica um pouco parecendo subjetivo, porque o que eu falo de inteligência emocional e de crenças, isso não é racional, isso não está no campo do racional, entendeu? Por isso que isso está no campo exatamente do emocional. Então, 99% das vezes você não tem consciência disso. Você não tem consciência. Você sabe que tem alguma coisa te atrapalhando. Ah, eu quero empreender, eu quero dar certo, eu sei que eu tenho potencial, eu tenho essa visão de longo prazo, eu sou ousado, mas tem alguma coisa que me puxa para trás. Você não sabe o que é, porque não está no campo do racional, sabe? Às vezes eu atendo algumas pessoas que falam assim, nossa, mas não tem lógica isso, como é que eu fui pensar isso? Como é que a minha mente foi criar isso? Eu falo exatamente, não tem lógica mesmo, porque as crenças não são lógicas, elas estão no campo do emocional. Então, às vezes, você, empreendedor, que acha que você tem certeza que você tem potencial para aquilo, você está no mercado frutífero, mas você não está conseguindo ir, você não está conseguindo avançar, é porque você pode ter algum pensamento que está te bloqueando, entendeu?
Então, a primeira coisa aí é você trabalhar o autoconhecimento para você começar a ter consciência do que é isso, né? O que está te bloqueando. Isso tem tudo a ver com a nossa história, né? Com certeza, esse impulso que você teve para empreender tem muito aí do seu pai, né? Tem muito do seu pai, não tem dúvida. Você carregou a herança emocional dele. No meu caso, eu tenho duas pessoas completamente diferentes. Eu tenho meu pai, que sempre foi empreendedor, e eu tenho a minha mãe, que sempre foi dona de casa, que achava que eu tinha que fazer concurso público. Então, eu acho que eu tinha um que me puxava de um lado e o outro que me puxava do outro, entendeu? Só que, ao mesmo tempo que eu tinha essa crença aí da minha mãe de que eu tenho estabilidade, eu tinha a veia do meu pai, eu tenho, né, que nunca conseguiu trabalhar em empresa, que sempre quis trabalhar para ele mesmo, quis empreender, quis ousar, né, quis arriscar. Então, isso tem tudo a ver com os nossos padrões, né, da nossa família e a forma que a gente pensa. Uhum. Amanda falou aqui com a gente assim, olha, tem muita gente que também estaciona, né? Vão para frente e param. Já venci demais. Eita, cadê? Já venci, já venci demais em comparação com a minha família. Isso é muito verdade. Normalmente as gerações vão passando, óbvio, tem esse impacto, tem essa carga emocional que vem passando de geração em geração, mas você é responsável por garantir que a sua geração é uma geração melhor que a geração anterior. Eu gosto muito de falar que quem é bom em desculpa, em dar desculpa, não é bom em mais nada. Então, não dê desculpas. E hoje existem pessoas como a Fabrícia e outros profissionais desse ramo, desse segmento, que pode te ajudar a identificar quais são os gatilhos mentais, o que está acontecendo com você, o que está impactando no seu processo que te impede de transcender, que te impede de melhorar. Fabrícia, e como que outras pessoas ao meu redor elas podem impactar nisso? Como assim? Outras pessoas ao seu redor. A gente é uma média das 10 pessoas que a gente convive. Então, se eu convivo com pessoas que têm a estima baixa, talvez eu acredito que seja natural que a gente espelhe essa estima. E como que você identifica essas pessoas que são tóxicas? Como que você faz esse processo de transição? Porque transformação tem que ter sacrifício, tem que ser uma coisa que não necessariamente precisa doer, mas é natural que ocorra um processo que machuca, para sair uma coisa nova daquilo. Então, como que eu lido, por exemplo, com um círculo social que eu já tenho vínculos, que eu conheço pessoas há muito tempo, mas eu identifiquei, poxa, essas pessoas não vão me ajudar a chegar no próximo patamar. Como que eu administro isso? Você é influenciado pelas pessoas que estão próximas de você, né? Muitas vezes você quer corresponder a uma expectativa dessas pessoas que estão próximas a você também. Mas a autoestima é uma coisa que vem muito de dentro mesmo, né? Então está muito relacionada ao autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quais são suas habilidades, quais são seus talentos, porque muitas pessoas não se conhecem, né? Chegam no processo de coaching e você pergunta o que você tem de ponto forte. A pessoa não dá conta de te falar. Não sabe falar quais são os talentos, quais são as habilidades. Como que você vai gostar de alguém que você não conhece? E às Uhum, vezes as pessoas dão muito foco no que elas têm de pontos de melhoria. E é você dando foco nos seus pontos fortes é que você vai voar, né? É claro, todo mundo uhum, tem melhoria, você tem que trabalhar. Tem algumas coisas que você vai trabalhar ali para chegar num nível aceitável, mas você tem que potencializar onde você é bom, porque é aí que você vai ganhar o jogo, né? Tem gente que fica tão focado em melhorar o que não é bom que esquece de potencializar o que já é muito bom. E aí não se destaca, né? Fica focando só onde ele não é bom. Isso é péssimo para a autoestima, né? Você tem que focar onde você é bom e potencializar isso ainda mais para você arrebentar. Tem uma pergunta aqui. Você pode falar um pouco sobre os traumas na infância e como isso impacta? Não consegui ler o resto. Você conseguiu? peraí. Que Fabrício, você pode falar um pouco sobre os traumas na infância e de como isso impacta no presente de um adulto, por exemplo?
Sim, o nosso cérebro, as questões emocionais, o nosso cérebro, como que ele é impactado? Ou é pela repetição, então são as coisas que você vai ouvindo das pessoas que você convive, que aí vão gerar, ou por forte impacto emocional, que são traumas que você vivencia, né? Então a pessoa, para ela, isso impacta totalmente na vida adulta, porque se você não lida com uma emoção, às vezes você pensa assim, eu não vou lidar com isso não, deixa que o tempo resolve. Só que o tempo não resolve. Se você não lida com uma emoção que está ali na sua frente e você deixa para lá, em algum momento ela vai voltar de uma forma que não é adequada. Entendeu? Então, esses traumas precisam ser tratados, sim, com processo de autoconhecimento, né? Com terapia, com processo de inteligência emocional, porque, com certeza, isso impacta totalmente na autoestima da pessoa. Normalmente, a pessoa que tem uma autoestima baixa são pessoas extremamente perfeccionistas, que acham que elas são perfeitas, Nada para ela tá bom, né? que elas têm que ser perfeitas, que elas não podem errar, né? E você imagina como que isso impacta um empreendedor? Um empreendedor que acha que não pode errar, a gente vai errar o tempo inteiro, né? Você tem O que. principal fundamento do empreendedor é errar rápido para ele aprender rápido, né? Exatamente, exatamente. Você tem que se permitir errar. Então, tem uma dimensão da autoestima que a gente fala que é a autocompaixão, que é o quê? Você ter compaixão com você quando você errar. Né? Tem gente que erra e fica se martirizando o resto da vida. Não posso errar, fracassei, sensação de fracasso. E aí, como que funciona esse ciclo? Você erra, aí você se culpa por isso, você não acha que você é merecedor e aí você se auto-sabota. Né? Ao contrário disso, o que você tem que trabalhar? Todo mundo erra, então você erra. Primeiro, autorresponsabilidade. Eu, de fato, falar e admitir que eu errei. Depois, o que eu posso aprender com isso? Porque errar é humano, todo mundo vai errar. O que eu não posso é permanecer no erro. No erro, não Então, pode persistir. então o que eu aprendi com isso? Depois, se martirizando, qual que é a solução que eu vou dar? Aí, quando você dá a solução, você fica bem com você mesmo, você acha que você merece e aí você prospera. Então, é um ciclo totalmente contrário aí desse ciclo da culpa, né? Da autossabotagem aí que eu falei, né? Então, essa questão da autoestima está muito relacionada a como você lida com os seus erros também. Então, assim, percebam que a autoestima é muito mais do que você se olhar no espelho e falar eu sou bonita, eu sou feia. Né? Tá muito relacionado a você conseguir errar e ver o que você aprendeu com isso, a você se conhecer, saber quais são suas habilidades, seus pontos fortes, seus principais talentos, onde que você vai ganhar o jogo. Né? Eu vejo muito empreendedor, às vezes, que acha que tem que dar conta de tudo. Aí tem muita coisa que ele não gosta de fazer, aí ele vai procrastinando, porque o nosso cérebro ele foge da dor o tempo inteiro. Aí ele não entrega as coisas, ao invés de, às vezes, quando a pessoa tem condição, buscar pessoas para ajudar, para complementar as competências que ele não tem, né? Porque às vezes você tem pontos fortíssimos, mas tem coisas que você não gosta de fazer, que você vai buscar pessoas para você fazer alianças, para você fazer parcerias que vão complementar o perfil que você tem, né? Exatamente. Isso que você falou é muito real. Quando eu comecei a empreender, eu achava que eu era o Superman. Eu queria trabalhar o equivalente ao que 10 pessoas trabalhariam. E a gente até consegue com afinco e com trabalho duro por um tempo. Mas uma situação insustentável. E hoje eu falo muito com minha equipe, principalmente as pessoas que estão perto de mim, têm cargos de liderança. Assim, eu não quero que você pense no como, eu quero que você pense no quem. Porque o como você já sabe fazer. Então, está na hora de delegar e controlar e transbordar esse tipo de conhecimento e execução em cima de outra pessoa para você conseguir focar em atividades cuja remuneração seja compatível com a sua posição. E às vezes a pessoa ela tem
amor por negócio, ela quer fazer tudo, ela não desliga e deixa a outra pessoa fazer e quer que faça do jeito dela e fica ali em cima. Isso atrapalha a produtividade e que as coisas realmente deem certo, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão também de você ficar perdendo, às vezes, tempo em querer desenvolver uma coisa que você não foca aonde é muito bom para você ficar melhor ainda. E coloca essas coisas que você não é muito bom, às vezes, para outras pessoas fazerem. Busca parcerias, Sim, pessoas que são fortes nisso para te complementarem, né? sim, e Bill Gates fala isso. Eu não sei se Bill Gates fala isso. Ele fala, nós contratamos pessoas inteligentes, não é para a gente falar para elas o que elas têm que fazer. É para elas nos falarem o que tem que fazer. Então tem que Exatamente. confiar, tem que confiar, e confiar não é uma tarefa muito simples. Às vezes a pessoa acha que confiar é só largar na mão da pessoa. E hoje eu tenho um desafio muito grande, que é calibrar o delegar com o delargar. Às vezes você delega, você fica ali em cima da pessoa cobrando, quer que ela faça do seu jeito. E se você fica muito em cima do colaborador, ele não se desenvolve, ele não sente liberdade para poder deixar aquele conhecimento amadurecer dentro dele. E ao mesmo tempo, você não pode delargar. O que é o cara que delarga? Ele pega a atividade e joga e esquece. E aí também não vai para frente, vira uma bola de neve, né? Sim. Fabrícia, eu queria que você contasse para gente, dentro do que você puder expor e abrir, casos de pessoas que fizeram acompanhamento com você e como que foi o processo de desenvolvimento delas. E acho que seria muito legal a gente compartilhar com o pessoal que está nos assistindo. Nós temos aqui 16 pessoas ao vivo, muitas pessoas participando com a gente, mandando comentário. Estou muito feliz que vocês estão envolvendo aqui. Então, você já aproveita, aperta aqui o botão do coração. Eu tenho certeza que tem uma pessoa que está assistindo aqui que conhece outra pessoa que precisa escutar o que nós estamos conversando. Uma pessoa que tem um bloqueio, uma pessoa que tem um entrave. Fala para ela entrar aqui nessa live aqui e conversar com a gente. Quem sabe se a gente não falar uma coisa, pode mudar, né? Alguma coisa na vida dela. Será que você consegue abrir para a gente, Fabrícia, um pouco de alguns casos que você tratou? Tem vários, né? Essa pessoa mesmo que eu falei, que sempre viveu na escassez e tem dificuldade de cobrar, de dar valor para o trabalho dela. Então, ela cobrava. Quando eu perguntei para ela quanto que você cobra pelo seu serviço, o processo dela. Aí ela me falou o valor, eu falei, você está cobrando muito barato. Tá muito barato, você entrega mais que isso. Só que ela, como estava muito acostumada a viver na escassez. Que o pai dela, quando ela era pequena, às vezes, uma vez ele foi de sapato com ela, porque ela precisava de sapato. E ele foi numa loja mais popular do mundo, tipo, vamos pensar que era o sapato R$ 30 hoje. E ela fala assim, que lembra da cara dele, fazendo aquela cara de sofrimento que tava gastando R$ 30, sabe? Então, você imagina, uma pessoa que vivenciou isso, ela acha que tudo que ela tiver de dinheiro, De valor, de bem, de né? valor, é muito para ela não merece, entendeu? Então a gente precisou trabalhar, na verdade o processo dela ainda não terminou, tá quase terminando, mas a gente está trabalhando essa crença dela de que ela não merece, de que ela pode cobrar sim, ela pode dar valor para o trabalho dela. Mas, Daniel, o que acontece é isso que eu disse, muitas pessoas não têm consciência disso. Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo Oi, bom? Fabrícia, tudo bem? Fora o calor, né? Igual você já Você, falou aí. você viu falando aí, né? Me explica isso, o que está acontecendo? Não sei, eu sei que eu tô com o ventilador em cima de mim aqui, porque não tá dando, não. Eu também tô com ele, eu tô com o ventilador aqui do meu lado, ó. Olha aqui, ó. A gente tá aqui, a gente monta meio que um cenário, né? Aqui as pessoas podem ver ao nosso redor. Mas o meu ventilador aqui, num esquema em cima do sofá, e atrás aqui de onde a gente tá, eu tô com a porta da minha casa assim bem escancarada para ver se vem um vento, ver se dá uma clareada aqui, né? E aí, como estão as coisas? Eu não sei o que tá acontecendo. Tudo ótimo, graças a você. Bom demais. Estamos bem, né? Hoje um dia movimentado, apesar da pandemia. Graças a Deus as coisas
tem evoluído, tem dado certo. A gente trabalha também, está sempre plantando, né? E aí mais cedo ou mais tarde a gente acaba colhendo esses frutos. Para você que está entrando aqui nos acompanhando, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre autoestima. A gente vai conversar com a Fabrícia, que é uma pessoa muito especial, que é colunista da Quarta Empreendedora. Vou dar o espaço para ela poder se apresentar, claro. Fabrícia, vamos fazer um exercício aqui, enquanto o Instagram propaga a informação que estamos ao vivo, fazer um exercício para convidar as pessoas aqui para nos assistirem. A gente já tem algumas pessoas ao vivo, nós temos aqui a Lene, seja muito bem-vinda, tudo bem com a gente, com você também. Você que está entrando... Aí, ó, a Laura falou que também está calor demais. Tô vendo aqui. Ó, eu vou mandar o aviãozinho aqui para algumas pessoas. Oi? O pessoal que está entrando, manda um aviãozinho, né? Para quem vocês acharem que pode se beneficiar desse assunto. Com certeza. Carol entrando, Rita. Olá, Carol, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Carol, ela sempre comparece nas nossas lives. Acho que é a terceira live que eu vejo ela participar. Vou colocar aqui. Carol. Fabrício, me ajuda a pensar num texto para eu deixar aqui salvo aqui para todo mundo que entrar já ver. Coloca inteligência emocional e autoestima no empreendedorismo, alguma coisa assim. Moisés é craque com isso. Moisés, seja bem-vindo. Prazer você aqui nos acompanhando. Moisés, já manda esse aviãozinho aí para as pessoas que você conhece, convida. Carol também, ajuda a gente a divulgar. Aperta o coração que não machuca o dedo. Inteligência emocional, você tem? Fixar comentário, depois eu troco. Gabi entrando aqui também. Vou mandar mais alguns aviãozinhos e a gente começa, tá, Fabrício? Você que está participando com a gente já entra, já deixa seu comentário, já fala que se tá calor, se tá frio aí, porque Belo Horizonte parece que abriram um portal aqui que tá vindo um calor descomunal. Hoje nós vamos conversar com a Fabrícia Gomes. Nós vamos falar sobre autoestima, nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre inteligência emocional, nós vamos falar sobre assuntos que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo e você evoluir como profissional, como pessoa, para você ter uma energia boa, para você propagar essa energia com as pessoas que estão próximas de você e você conseguir atrair pessoas realmente relevantes para o seu negócio, para a sua vida. Então vamos lá, nós temos aqui já algumas pessoas conosco, não deixa de entrar aqui e colocar um aviãozinho. Sejam bem-vindos, boa noite. Eu sou o Daniel, fundador da Quarta Empreendedora. Estou aqui conversando com a Fabrícia. Fabrícia é nossa colunista. Fabrícia, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo em participar aqui desse bate-papo. Queria que você se apresentasse. Quem que é a Fabrícia? Me conta um pouco sobre você. Ótimo, Daniel. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que eu sou apaixonada, né? E hoje eu tenho uma carreira múltipla, Daniel. Eu trabalho numa empresa e trabalho também para mim, né? Eu sou coach de carreira, coach de liderança e também especialista em inteligência emocional. Então, eu faço workshops de inteligência emocional e autoestima e faço atendimentos individuais também. Então, eu faço questão de trabalhar os atendimentos individuais e trago isso quando eu vou trabalhar workshops e faço lives, enfim, porque eu falo de uma coisa que eu vivencio todos os dias, né? Então, eu sempre trago exemplos de clientes, sem falar nomes, obviamente, né? Sem expor ninguém, né? Sem expor ninguém, mas sempre levo exemplos, né? Eu não estou falando só da teoria da inteligência emocional, né? E da autoestima. Então, isso é bacana. Legal demais. Boa noite. A Jaque também está participando com a gente. A Ana também. Ana Duarte, seja muito bem-vinda. Isabela. A Reginalda Maria falou que também está muito calor. Aqui, ó, eu mostrei no início da live, mas vou mostrar de novo. Estou com o ventilador aqui do lado para ver se dá uma aliviada. Fabrício, muito bom te conhecer. Nós vamos falar sobre inteligência emocional, como você já disse, que você é um especialista nesse assunto.
Então, eu queria que você explicasse para quem está participando com a gente o que é inteligência emocional, como ter, o que é isso no final das contas? O que eu percebo, Daniel, é que as pessoas têm uma visão mais limitada do que é inteligência emocional, né? Normalmente as pessoas acham que você ter inteligência emocional é você ter controle sobre as suas emoções. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? É você ter capacidade De administrar. de conhecer e gerenciar suas emoções e também de conhecer as emoções dos outros, para você ter melhores relacionamentos e melhores resultados. Então, por isso que está relacionado à nossa vida como um todo, né? Essa vida, isso serve para a sua vida profissional, serve para a sua vida pessoal e está muito ligado principalmente aos programas emocionais que a gente vai criando ao longo da vida, que são mais conhecidos como as crenças limitadoras ou sabotadores. Tem vários nomes, mas vários nomes que, na verdade, no fundo, são os pensamentos limitantes que nos limitam, que limitam as nossas ações para a gente conseguir os nossos objetivos. Né? Então, tudo isso está muito ligado à inteligência emocional. Né? Entendi. E, e como que funciona esse processo? Porque a inteligência emocional, pelo que você acabou de falar, é entender um pouco sobre dentro da gente, ter uma consciência de personalidade, de quem você é, e saber não controlar, porque você precisa ser uma pessoa sincera, uma pessoa única, né? Cada um tem sua personalidade, mas é saber se relacionar bem com pessoas e administrar situações onde talvez a emoção tome um pouco o controle. E como que é esse processo de descobrimento, de entender, poxa, eu tenho que ser mais inteligente nesse campo da minha vida? Na verdade, o que a gente consegue, igual você falou assim, não é uma questão de controlar a emoção. Realmente, você não controla a emoção. A emoção, ela vai estar ali de qualquer forma. Você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, mas você consegue controlar a sua reação, né, que você vai ter diante da emoção. Então, você consegue controlar o seu comportamento e quando a gente fala de crenças e tudo mais, você pode ver que você consegue também controlar o seu pensamento. Porque é o pensamento que vai gerar a emoção, que vai gerar o comportamento, entendeu? Então, tudo começa de uma comunicação que gera as crenças, que geram os pensamentos, que vão gerar as emoções, que vão gerar os comportamentos. Então, a grande maioria das vezes, a gente percebe que as pessoas têm... Porque muitas vezes as pessoas chegam e me falam, eu acho que tem alguma coisa que me puxa para trás, mas não sei o que é, sabe? Eu sei que eu tenho potencial, eu sou boa pra caramba, mas tem alguma coisa que me puxa, eu não sei o que é. E aí é que ela vai descobrindo aí com o autoconhecimento, entrando para dentro, né, dela mesma, que são questões relacionadas a esses pensamentos que bloqueiam aí as novas. Entendi. E, Fabrício, me conta um pouco. Vamos supor que a gente não se conhece, e aí, de alguma forma, alguém conversa com a Fabrício que ela pode te ajudar. E você faz esse serviço, esse acompanhamento, né? E como que funciona esse processo? Quando a pessoa te conhece e ela percebe, e ela contrata o seu serviço, o que é que você faz de diagnóstico para entender como você pode ajudar essa pessoa? Primeiro eu pergunto a necessidade de desenvolvimento que ela tem, né? Porque às vezes o problema é resolvido com coaching, mas quando você vê que é uma coisa mais profunda, normalmente você tem que entrar com a inteligência emocional, né? Que é uma metodologia, Daniel, que a gente trabalha a história de vida da pessoa para que ela consiga entender quais são esses programas emocionais que ela foi criando ao longo da vida, da infância, da adolescência, e para que ela consiga dar significados diferentes com o olhar de adulto que ela tem. Entendeu? Então, o diagnóstico é sempre entendendo qual que é a dor da pessoa, entendendo um pouco da história dela para entender qual que é esse foco que a gente vai dar. E como eu tenho as duas formações, eu sempre trago um viés de coaching também, né? Então, eu consigo trabalhar o passado, o presente e o futuro. Que a gente sempre... Qual que é a diferença de terapia, né? A terapia, ela trabalha também um pouco da história de vida, autoconhecimento, mas a terapia, o que eu percebo é que muitas vezes você vai lá, reflete sobre as questões
mas não necessariamente você amarra isso no plano de ação. E quando você vai fazer um processo de desenvolvimento focado na inteligência emocional, é um processo que tem início, meio e fim, e que a gente define um objetivo no começo do processo e no final a gente vê se a pessoa conseguiu alcançar esse objetivo, entendeu? Entendi, Mas é um... ficou muito claro. Então, só me explica. Então, pode ser que a pessoa tenha uma deficiência na capacidade de administrar as emoções dela baseado em talvez traumas do passado. E, igual você acabou de explicar, isso é diferente da terapia, porque na terapia você identifica, mas com o seu conhecimento de coach, você consegue traçar com a pessoa um plano de ação para ela seguir em frente. É isso? Da inteligência emocional e do coach, né? O processo é Uhum. muito indicado para pessoas que têm uma autoestima mais baixa, ou às vezes elas estão buscando alcançar um objetivo que elas sozinhas não estão conseguindo por algum motivo. Elas sabem que tem alguma coisa travando ali, mas não necessariamente elas sabem o que é. Pessoas que têm um perfeccionismo exacerbado, depressão, ansiedade, estresse, ele é indicado para várias questões emocionais mesmo. É claro que quando a pessoa está com uma depressão, alguma doença, né, mais séria nesse sentido, a gente tem que fazer um trabalho muito junto ali, às vezes, com o psiquiatra, né? Porque tem que ter um trabalho de medicamentoso também. E aí o trabalho da inteligência emocional também ajuda muito, mas é um trabalho que sozinho, nesses casos, eu não gosto de trabalhar, sabe? Quando é um caso mais sério, assim, de depressão, eu sempre pergunto, você tá tendo um acompanhamento com o psiquiatra? Não, tô, beleza. Então, esse trabalho juntos funciona muito bem, né? Uhum. Legal demais. Pessoal, nós temos aqui muitas pessoas participando conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui conversando com a Fabrícia Gomes. Ela é especialista em inteligência emocional. Ela também é coach, ajuda as pessoas a se desenvolverem, a desenvolver essa habilidade interna. Você que está entrando aqui agora, nós estamos fazendo uma live e você vai deixar o seu coraçãozinho, aperta o coraçãozinho aqui no canto. Isso. Estou vendo algumas pessoas aqui apertando. Aperta aqui também o aviãozinho, chama pessoas para poder participar conosco. Pessoas que você acha que podem ser agregadas pelo valor que a gente vai entregar aqui, pelo conhecimento que a gente vai propagar. Fabrícia, o nosso tema da live é falar sobre autoestima e empreendedorismo. Então agora é sua hora de brilhar. Conta pra gente sobre o seu trabalho conosco, sobre a sua coluna também na Quarta Empreendedora, que você lida desse assunto. E como que a autoestima hoje ela impacta no empreendedorismo e na performance dos empreendedores? Uhum. Amanda está entrando aqui, falou que quer ouvir alguns cases legais da inteligência emocional, mas a autoestima está totalmente ligada à inteligência emocional, né? Porque quando nós somos crianças, adolescentes, a gente busca o amor dos nossos pais, a gente busca aceitação, né? A gente busca ser amado e aceito, né? E aí, quando a gente cresce, a gente tende, às vezes, a projetar esse amor nas outras pessoas. Então, a gente projeta isso no filho, no namorado, no marido, no chefe, né? Tem muitas pessoas que falam assim, meu chefe me reconhece, né? Então, você está projetando ali uma coisa que você não consegue suprir internamente, né? Você está projetando para fora. E para você buscar esse amor e essa aceitação das pessoas, né? Quem nunca fez alguma coisa só para agradar os outros, né? A gente faz isso o tempo inteiro, não tem jeito. Muitas vezes você tá cheio, lotado de coisa ali para fazer, mas você tá fazendo mais, você tem dificuldade de falar não, porque você quer agradar as pessoas, né? Então, com isso, a gente vai criando uma série de programas emocionais, que são essas crenças, né, que eu tô trazendo. Então, você cria ciúme, mentira, inveja, depressão, ansiedade, né? A gente vai criando uma série de vícios emocionais que prejudicam a nossa autoestima, né? E o que eu acho que tem muito a ver com o empreendedorismo, né? Principalmente, eu atendo muitos empreendedores, muitas empreendedoras, né? Normalmente são mulheres. Eu até nada contra os homens, mas eu gosto muito de trabalhar com Perseguição. mulheres.
Porque eu acho que as mulheres, elas se abrem mais para um trabalho de desenvolvimento como esse, sabe? Querendo ou não. Elas É se óbvio. empenham naquele processo, né? Eu já atendi homens, tem alguns homens que se empenham muito também, não dá para generalizar, obviamente, mas as mulheres, elas investem mais. Então, o que tem a ver? A pessoa, quando ela não tem uma autoestima adequada, ela tem dificuldade de se posicionar, ela tem dificuldade de se arriscar, né? No empreendedorismo, você recebe não o tempo inteiro, né? Querendo ou não. Então, se você tem uma autoestima boa, ela é combustível para você conseguir enfrentar esses nãos que vão ser naturais que você receba, os projetos que não vão dar certo, os erros que você vai cometer e que você precisa ter resiliência para, né, para levantar e começar de novo e refletir sobre os seus erros e o que você vai fazer diferente. Então, isso tem tudo a ver com inteligência emocional e autoestima. Então, é um assunto para a vida, né? Eu acho que não só a vida pessoal, mas a vida profissional. Quem está no mundo corporativo, quem é empreendedor. E o que eu percebo que às vezes atrapalha muito os empreendedores são crenças relacionadas a dinheiro e crenças de não merecimento. Porque a baixa autoestima, ela está muito relacionada a crenças de não merecimento. Né? Então, a pessoa... Só para citar um exemplo desse esqueminha que eu falei, da comunicação, que gera pensamento, que gera emoção, que gera comportamento. Só para as pessoas entenderem melhor, né? Tem uma cliente que eu tenho que ela sempre foi criada numa família que o pai sempre teve uma condição boa, a mãe dela faleceu quando ela era pequena, só que o pai dela sempre foi muito pão duro. Sabe aqueles caras assim que você tem 5 filhos, você compra 5 pães, cada um só pode comer um pão por dia. Então, ela sempre viveu na escassez a vida inteira. Então, fazendo o processo, ela descobriu que ela tinha uma crença muito relacionada a essa questão da escassez mesmo. Então, ela tinha dificuldade de cobrar dos clientes, de cobrar um preço justo. Porque na mente dela, a crença que ela sempre criou dentro desse padrão familiar é que, como ela estava acostumada sempre a viver na escassez, ela não estava acostumada a ter muito. Então, ela meio que afasta o dinheiro dela. Quando ela vai ganhando dinheiro, ela se sabota. Né? Eu acho que esse termo é conhecido pela maioria das pessoas, autossabotagem. Isso, conta pra gente, o que é autossabotagem? O que eu tô me sabotando? Eu atrapalho o meu desenvolvimento? Eu coloco empecilhos para mim mesmo? Exatamente. Você tem alguns pensamentos que te limitam, que vão fazer com que você se sabote, tá? Então, às vezes, vamos dizer que você quer... Eu tenho uma cliente de coach, essa é de coach. Ela me procurou porque ela queria ter certeza do que ela queria para a vida profissional dela. Só que fazendo o processo, ela percebeu que ela já sabia o que ela queria. O que ela não estava dando conta é de lidar com essa escolha. Por quê? Os pais dela sempre foram... Ela tem um pai que sempre foi empreendedor. E ela conta assim, que a vida sempre foi com muita dificuldade. Não foi sempre que o pai dela ganhou dinheiro. E a mãe dela sempre foi funcionária pública. Então, ela fala assim, eu fui criada, meus pais queriam que eu fosse médica ou advogada ou passasse um concurso público. Só que a menina tem uma característica totalmente de empreendedora. A menina é um foguete, tem mil Ela tem veia ideias. empreendedora, né? Ela tem uma veia empreendedora. Ela tem a veia do pai dela, só que o pai dela não quer que ela seja empreendedora como ele para não ter esses riscos. Quer que ela tenha uma estabilidade maior. Só que se você conhecer a menina, você fala, gente, a menina, ela é a empreendedora, assim, ela é inquieta, ela é inconformada. Só que na cabeça dela, ela se sente meio culpada de querer ser empreendedora, porque não é isso que os pais dela fizeram para ela a vida inteira. E E ainda mais... como ela não consegue se enxergar como empreendedora porque ela tem esse senso de validação que talvez não existe porque é diferente do que os pais dela desejam, é isso? Exatamente.
Tem um negócio que a gente chama de herança emocional. O que a gente carrega da nossa família, dos nossos pais, não é só as características físicas do DNA. Tem uma questão da herança emocional. Então, a gente tem uma tendência a repetir os padrões que a gente vivenciou na nossa família. Ou a gente repete, ou a gente repete. Você faz outra coisa completamente contrária ao que você acha, né, que seus pais fariam. Então, ela foi criada muito nesse padrão de que, como o pai dela nunca tinha uma estabilidade, tinha hora que tinha dinheiro, tinha hora que não tinha dinheiro. Então, ela foi criando aquela crença de ela precisava ser uma profissional que tivesse uma estabilidade maior para ela conseguir ser feliz. Então, ela está indo muito contra a uma coisa que os pais dela queriam que ela fosse. Então, ela tem certeza que ela quer empreender, ela sabe que ela tem essas características, mas ela não está conseguindo avançar por causa disso. Ela se sente culpada, entendeu? Uhum. Entendi. O Rodrigo perguntou aqui, Daniel, qual foi o seu day one para o empreendedorismo? E aí eu vou responder essa pergunta de um jeito diferente. Que eu vou contar uma historinha agora, um pouco de contexto, de como que aconteceu na minha vida, e justamente exemplificando como que essa autossabotagem aconteceu comigo lá atrás. Eu comecei em 2008, fazendo um curso técnico no Cefet, técnico de mecatrônica. Por que eu fiz um curso técnico? Porque meu pai me encheu o saco. Você vai fazer um curso técnico, porque você tem que fazer um curso técnico, então você vai fazer um curso técnico. E aí eu fiz o processo, passei, foi muito bom, hoje eu colho os frutos por causa disso, mas eu entrei numa trajetória acadêmica e profissional que era muito frutífera. Eu, com 18 anos eu já era trainee da Vale, depois eu fui virar supervisor de uma fábrica de construções metálicas, e eu demorei muito tempo para perceber que eu não me encaixava numa corporação. Eu não conseguia ficar mais de um ano dentro da empresa. E eu não conseguia saber que o problema era eu e não a empresa. O problema é que eu não sou esse tipo de perfil. Até mesmo uma empresa que tem uma pegada assim mais inovadora, mais jovem. Igual, por exemplo, o meu último emprego formal na carteira foi na WeWork. Foi o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida toda, porque eles são super abertos, eles são bem aceitam o empreendedorismo, eles têm lá os valores, e um desses valores é o ser empreendedor, ter essa veia empreendedora. Então, Legal. eu estava numa trajetória que, na minha cabeça, era, cara, eu vou fazer o curso técnico, vou fazer uma faculdade, eu vou entrar numa boa empresa. Isso me impedia de deixar aflorar habilidades que hoje elas são muito claras na minha vida e que pessoas, eu atraio pessoas por causa disso. Então, acho que isso... Você concorda comigo, Fabrício? Ou eu estou viajando na maionese? Não, concordo. Mas a pergunta que eu te faço é como que era isso na sua família, né? A sua família, o que que você ouvia eles falando sobre o empreendedorismo? Você tinha pessoas empreendedoras da sua família ou não? Como que era o seu padrão familiar? Bom, o meu pai nunca foi uma pessoa que trabalhou numa empresa. Ele sempre teve o próprio negócio. E, de certa forma, isso se espelhava em mim. Mas ter a consciência do que é empreendedorismo é uma coisa mais nova. Antigamente, você era um empresário, um comerciante. Startup está mais na moda tem recentemente. E aí, Sim, voltando lá atrás na pergunta do Rodrigo, o meu primeiro dia como empreendedor foi quando eu trabalhava numa empresa de energia solar e eu falei assim, agora eu vou ter a minha empresa. E eu achei que ia ficar milionário com uma semana, o que obviamente não aconteceu. E desde então foi uma batalha muito grande que eu venho me desenvolvendo. De 2018 para 2019, eu escutei os fogos de artifício da virada de ano dentro do carro com passageiro, porque era motorista da 99. Então, empreender não é uma tarefa fácil. Empreender é pegar uma pedra bruta e pressionar para se espremer o caldo para sair a habilidade e você conseguir transbordar. Isso que a Fabrícia está explicando para a gente sobre como a autoestima impacta no empreendedor, porque não é fácil. Tem dia que eu quero pular do prédio e desaparecer. Tem dia que eu fico feliz, que eu acordo assoviando, que eu escuto uma música. Então tem que ter uma inteligência emocional de saber que tem os dias bons e os dias ruins, mas trabalhar para que a média desses dias seja uma crescente constante. E ó, tem algumas pessoas aqui mandando um alô pra gente. Moacir, muito obrigado pela sua presença.
Rodrigo Becker, direto de São Paulo, nosso amigo aí do coração, Arthur, estava conosco hoje mais cedo. Seja muito bem-vindo. Tatiane Fonseca, seja bem-vindo. Ó, você que está aqui participando conosco, aperta o coração. Você vai fazer assim, ó, tum, do lado de cá, né? Você vai vir aqui, você aperta o coração que não dói seu dedo, você pega esse avião e compartilha para as pessoas que precisam de ver isso, um empreendedor que precisa ter aquele empurrão para ele começar. Nós estamos falando aqui sobre autoestima, nós estamos falando sobre como isso impacta no empreendedor, falando sobre inteligência emocional. Então, essa mensagem aqui é para você. Você que está dando um mole e você é egoísta, que você não quer compartilhar com ninguém. Então, faz a gentileza de apertar esse aviãozinho e chamar mais pessoas. E aí, Fabrício, eu queria já até, abusando aqui do seu conhecimento e já pegando um pouquinho da sua parte de coach, existe algum mecanismo ou alguma estratégia que eu consigo implementar e trazer para minha rotina, para o meu dia a dia, para eu ter sempre dias proveitosos, dias positivos e colocar meu astral lá em cima para que eu realmente seja produtivo? Aí você já tá mudando de assunto. Aí você já tá indo para um outro lado completamente diferente, Daniel. Então me conta. Mas a autoestima, voltando um pouco para isso aqui, eu acho que isso tudo que a gente está falando, às vezes fica um pouco parecendo subjetivo, porque o que eu falo de inteligência emocional e de crenças, isso não é racional, isso não está no campo do racional, entendeu? Por isso que isso está no campo exatamente do emocional. Então, 99% das vezes você não tem consciência disso. Você não tem consciência. Você sabe que tem alguma coisa te atrapalhando. Ah, eu quero empreender, eu quero dar certo, eu sei que eu tenho potencial, eu tenho essa visão de longo prazo, eu sou ousado, mas tem alguma coisa que me puxa para trás. Você não sabe o que é, porque não está no campo do racional, sabe? Às vezes eu atendo algumas pessoas que falam assim, nossa, mas não tem lógica isso, como é que eu fui pensar isso? Como é que a minha mente foi criar isso? Eu falo exatamente, não tem lógica mesmo, porque as crenças não são lógicas, elas estão no campo do emocional. Então, às vezes, você, empreendedor, que acha que você tem certeza que você tem potencial para aquilo, você está no mercado frutífero, mas você não está conseguindo ir, você não está conseguindo avançar, é porque você pode ter algum pensamento que está te bloqueando, entendeu? Então, a primeira coisa aí é você trabalhar o autoconhecimento para você começar a ter consciência do que é isso, né? O que está te bloqueando. Isso tem tudo a ver com a nossa história, né? Com certeza, esse impulso que você teve para empreender tem muito aí do seu pai, né? Tem muito do seu pai, não tem dúvida. Você carregou a herança emocional dele. No meu caso, eu tenho duas pessoas completamente diferentes. Eu tenho meu pai, que sempre foi empreendedor, e eu tenho a minha mãe, que sempre foi dona de casa, que achava que eu tinha que fazer concurso público. Então, eu acho que eu tinha um que me puxava de um lado e o outro que me puxava do outro, entendeu? Só que, ao mesmo tempo que eu tinha essa crença aí da minha mãe de que eu tenho estabilidade, eu tinha a veia do meu pai, eu tenho, né, que nunca conseguiu trabalhar em empresa, que sempre quis trabalhar para ele mesmo, quis empreender, quis ousar, né, quis arriscar. Então, isso tem tudo a ver com os nossos padrões, né, da nossa família e a forma que a gente pensa. Uhum. Amanda falou aqui com a gente assim, olha, tem muita gente que também estaciona, né? Vão para frente e param. Já venci demais. Eita, cadê? Já venci, já venci demais em comparação com a minha família. Isso é muito verdade. Normalmente as gerações vão passando, óbvio, tem esse impacto, tem essa carga emocional que vem passando de geração em geração, mas você é responsável por garantir que a sua geração é uma geração melhor que a geração anterior. Eu gosto muito de falar que quem é bom em desculpa, em dar desculpa, não é bom em mais nada. Então, não dê desculpas. E hoje existem pessoas como a Fabrícia e outros profissionais desse ramo, desse segmento, que pode te ajudar a identificar quais são os gatilhos mentais, o que está acontecendo com você, o que está impactando no seu processo que te impede de transcender, que te impede de melhorar. Fabrícia, e como que outras pessoas ao meu redor elas podem impactar nisso? Como assim?
Outras pessoas ao seu redor. A gente é uma média das 10 pessoas que a gente convive. Então, se eu convivo com pessoas que têm a estima baixa, talvez eu acredito que seja natural que a gente espelhe essa estima. E como que você identifica essas pessoas que são tóxicas? Como que você faz esse processo de transição? Porque transformação tem que ter sacrifício, tem que ser uma coisa que não necessariamente precisa doer, mas é natural que ocorra um processo que machuca, para sair uma coisa nova daquilo. Então, como que eu lido, por exemplo, com um círculo social que eu já tenho vínculos, que eu conheço pessoas há muito tempo, mas eu identifiquei, poxa, essas pessoas não vão me ajudar a chegar no próximo patamar. Como que eu administro isso? Você é influenciado pelas pessoas que estão próximas de você, né? Muitas vezes você quer corresponder a uma expectativa dessas pessoas que estão próximas a você também. Mas a autoestima é uma coisa que vem muito de dentro mesmo, né? Então está muito relacionada ao autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quais são suas habilidades, quais são seus talentos. Porque muitas pessoas não se conhecem, né? Chegam no processo de coach e você pergunta o que você tem de ponto forte. A pessoa não dá conta de te falar. Não sabe falar quais são os talentos, quais são as habilidades. Como que você vai gostar de alguém que você não conhece? E às Uhum, vezes as pessoas dão muito foco no que elas têm de pontos de melhoria. E é você dando foco nos seus pontos fortes é que você vai voar, né? É claro, todo mundo tem uhum, melhoria, você tem que trabalhar. Tem algumas coisas que você vai trabalhar ali para chegar num nível aceitável, mas você tem que potencializar onde você é bom, porque é aí que você vai ganhar o jogo, né? Tem gente que fica tão focado em melhorar o que não é bom que esquece de potencializar o que já é muito bom. E aí não se destaca, né? Fica focando só onde ele não é bom. Isso é péssimo para a autoestima, né? Você tem que focar onde você é bom e potencializar isso ainda mais para você arrebentar. Tem uma pergunta aqui. Você pode falar um pouco sobre os traumas na infância e como isso impacta? Não consegui ler o resto. Você conseguiu? peraí. Que Fabrício, você pode falar um pouco sobre os traumas na infância e de como isso impacta no presente de um adulto, por exemplo? Sim, o nosso cérebro, as questões emocionais, o nosso cérebro, como que ele é impactado? Ou é pela repetição, então são as coisas que você vai ouvindo das pessoas que você convive, que aí vão gerar, ou por forte impacto emocional, que são traumas que você vivencia, né? Então a pessoa, para ela, isso impacta totalmente na vida adulta, porque se você não lida com uma emoção, às vezes você pensa assim, eu não vou lidar com isso não, deixa que o tempo resolve. Só que o tempo não resolve. Se você não lida com uma emoção que está ali na sua frente e você deixa para lá, em algum momento ela vai voltar de uma forma que não é adequada. Entendeu? Então, esses traumas precisam ser tratados, sim, com processo de autoconhecimento, né? Com terapia, com processo de inteligência emocional, porque, com certeza, isso impacta totalmente na autoestima da pessoa. Normalmente, a pessoa que tem uma autoestima baixa são pessoas extremamente perfeccionistas, que acham que elas são perfeitas, Nada para ela tá bom, né? que elas têm que ser perfeitas, que elas não podem errar, né? E você imagina como que isso impacta um empreendedor? Um empreendedor que acha que não pode errar, a gente vai errar o tempo inteiro, né? Você tem O que. principal fundamento do empreendedor é errar rápido para ele aprender rápido, né? Exatamente, exatamente. Você tem que se permitir errar. Então, tem uma dimensão da autoestima que a gente fala que é a autocompaixão, que é o quê? Você ter compaixão com você quando você errar. Né? Tem gente que erra e fica se martirizando o resto da vida. Não posso errar, fracassei, sensação de fracasso. E aí, como que funciona esse ciclo? Você erra, aí você se culpa por isso, você não acha que você é merecedor e aí você se auto-sabota. Né? Ao contrário disso, o que você tem que trabalhar? Todo mundo erra, então você erra. Primeiro, autorresponsabilidade. Eu, de fato, falar e admitir que eu errei. Depois, o que eu posso aprender com isso?
Porque errar é humano, todo mundo vai errar. O que eu não posso é permanecer no erro. No erro, não Então, pode persistir. então o que eu aprendi com isso? Depois pano, se martirizando, qual que é a solução que eu vou dar? Aí, quando você dá a solução, você fica bem com você mesmo, você acha que você merece e aí você prospera. Então, é um ciclo totalmente contrário aí desse ciclo da culpa, né? Da autossabotagem aí que eu falei, né? Então, essa questão da autoestima está muito relacionada a como você lida com os seus erros também. Então, assim, percebam que a autoestima é muito mais do que você se olhar no espelho e falar eu sou bonita, eu sou feia. Né? Tá muito relacionado a você conseguir errar e ver o que você aprendeu com isso, a você se conhecer, saber quais são suas habilidades, seus pontos fortes, seus principais talentos, onde que você vai ganhar o jogo. Né? Eu vejo muito empreendedor, às vezes, que acha que tem que dar conta de tudo. Aí tem muita coisa que ele não gosta de fazer, aí ele vai procrastinando, porque o nosso cérebro ele foge da dor o tempo inteiro. Aí ele não entrega as coisas, ao invés de, às vezes, quando a pessoa tem condição, buscar pessoas para ajudar, para complementar as competências que ele não tem, né? Porque às vezes você tem pontos fortíssimos, mas tem coisas que você não gosta de fazer, que você vai buscar pessoas para você fazer alianças, para você fazer parcerias que vão complementar o perfil que você tem, né? Exatamente. Isso que você falou é muito real. Quando eu comecei a empreender, eu achava que eu era o Superman. Eu queria trabalhar o equivalente ao que 10 pessoas trabalhariam. E a gente até consegue com afinco e com trabalho duro por um tempo. Mas uma situação insustentável. E hoje eu falo muito com minha equipe, principalmente as pessoas que estão perto de mim, que têm cargos de liderança, assim, eu não quero que você pense no como, eu quero que você pense no quem. Porque o como você já sabe fazer. Então, está na hora de delegar e controlar e transbordar esse tipo de conhecimento e execução em cima de outra pessoa para você conseguir focar em atividades cuja remuneração seja compatível com a sua posição. E às vezes a pessoa ela tem amor por negócio, ela quer fazer tudo, ela não desliga e deixa a outra pessoa fazer e quer que faça do jeito dela e fica ali em cima. Isso atrapalha a produtividade e que as coisas realmente deem certo, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão também de você ficar perdendo, às vezes, tempo em querer desenvolver uma coisa que você não foca, aonde é muito bom para você ficar melhor ainda. E coloca essas coisas que você não é muito bom, às vezes, para outras pessoas fazerem. Busca parcerias, Sim, pessoas que são fortes nisso para te complementarem, né? sim, e Bill Gates fala isso. Eu não sei se Bill Gates fala isso. Ele fala: nós contratamos pessoas inteligentes, não é para a gente falar para elas o que elas têm que fazer, é para elas nos falarem o que tem que fazer. Então tem que Exatamente. confiar, tem que confiar, e confiar não é uma tarefa muito simples. Às vezes a pessoa acha que confiar é só largar na mão da pessoa. E hoje eu tenho um desafio muito grande, que é calibrar o delegar com o delargar. Às vezes você delega, você fica ali em cima da pessoa cobrando, quer que ela faça do seu jeito. E se você fica muito em cima do colaborador, ele não se desenvolve, ele não sente liberdade para poder deixar aquele conhecimento amadurecer dentro dele. E ao mesmo tempo, você não pode delargar. O que é o cara que delarga? Ele pega a atividade e joga e esquece. E aí também não vai para frente, vira uma bola de neve, né? Sim. Fabrícia, eu queria que você contasse para gente, dentro do que você puder expor e abrir, casos de pessoas que fizeram acompanhamento com você e como que foi o processo de desenvolvimento delas. E acho que seria muito legal a gente compartilhar com o pessoal que está nos assistindo. Nós temos aqui 16 pessoas ao vivo, muitas pessoas participando com a gente, mandando comentário. Estou muito feliz que vocês estão envolvendo aqui. Então, você já aproveita, aperta aqui o botão do coração. Eu tenho certeza que tem uma pessoa que está assistindo aqui que conhece outra pessoa que precisa escutar o que nós estamos conversando. Uma pessoa que tem um bloqueio, uma pessoa que tem um entrave, fala para entrar aqui nessa live aqui e conversar com a gente. Quem sabe se a gente não falar uma coisa, pode mudar, né? Alguma coisa na vida dela. Será que você consegue abrir para a gente, Fabrícia, um pouco de alguns casos que você tratou? Tem vários, né? Essa pessoa mesmo que eu falei, que sempre viveu na escassez,
e tem dificuldade de cobrar, de dar valor para o trabalho dela. Então, ela cobrava... Quando eu perguntei para ela, quanto que você cobra pelo seu serviço, o processo dela? Aí ela me falou o valor, eu falei, você está cobrando muito barato. Tá muito barato, você entrega mais que isso. Só que ela, como estava muito acostumada a viver na escassez. É que o pai dela, quando ela era pequena, às vezes, uma vez ele foi de sapato com ela, porque ela precisava de sapato. E ele foi numa loja mais popular do mundo, tipo, vamos pensar que era o sapato R$30 hoje. E ela fala assim, que lembra da cara dele, fazendo aquela cara de sofrimento que estava ganhando, gastando R$30, sabe? Então, você imagina, uma pessoa que vivenciou isso, ela acha que tudo que ela tiver de De dinheiro, né, valor, de bem, de né? valor, é muito para ela não merece, entendeu? Então, a gente precisou trabalhar. Na verdade, o processo dela ainda não terminou, está quase terminando. Mas a gente está trabalhando essa crença dela de que ela não merece, de que ela pode cobrar, sim, ela pode dar valor para o trabalho dela. Mas, Daniel, o que acontece é isso que eu disse. Muitas pessoas não têm consciência disso. Tem muita gente, muito empreendedor que tem crença de que não sabe vender. Eu não sei vender. Tá vendo? Eu não consigo fechar negócio. Eu não sou bom em vendas. Eu não sei vender. Mas agora, se você coloca uma crença na sua cabeça que você não sabe vender, aquilo ali vira uma lei. Aquilo Então, nem começa a acontecer de verdade, né? exatamente, aquilo ali vira uma lei na sua cabeça. Então, não adianta eu ou qualquer outra pessoa te falar que você sabe vender, ou que se você não souber, você pode aprender, que não adianta. Sabe? A pessoa já falou para ela, eu não sei vender e pronto. Mas vários outros casos de... Tem uma pessoa também que falta só uma sessão, que era uma pessoa que tinha uma autoestima mais baixa, tinha muita dificuldade de se colocar, de se posicionar. E ela hoje me conta que até as pessoas do trabalho dela estão falando, nossa, você mudou muito, você está se posicionando muito melhor, isso é visível nos seus resultados. Então, era uma pessoa que tudo para ela estava bom. Ela não conseguia se posicionar e falar que ela não gostava daquilo, que ela não concordava. Né? E hoje, o que eu estou trabalhando com ela agora mais no final é para ela achar um equilíbrio disso, porque no final ela já estava se posicionando até demais, sabe? Então, a gente sempre vai trabalhando esses programas emocionais que a nossa mente vai criando e coloca... A pessoa precisa buscar crenças que são o contrário, crenças que são fortalecedoras. Isso que você está falando tem muito a ver com uma coisa que eu acho muito importante para o empreendedor, que é um mindset, a configuração da mente. Mindset. Se o empreendedor ele não tem um mindset sólido, as chances dele não conseguir persistir no projeto são muito pequenas. Então, como que a gente constrói um mindset? Número um, estando pessoas com mindset acima do seu. Porque você vai começar... Mindset é uma coisa que contagia. Você está perto de uma pessoa que é confiante, quer tocar o barco, quer destruir, quer explodir, você pega essa energia, aquilo fica dentro de você. Então, ter esse mindset calibrado que, poxa, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Nós não estamos falando de você mentir para você mesmo e viver numa coisa que é irreal e uma coisa que não existe. Mas empreender é sonhar. Empreender é a capacidade de acreditar que o futuro ele pode realmente ser realidade, um futuro melhor do que o presente. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento e também fazer essa projeção e acreditar que você pode chegar lá, porque da mesma maneira que você falou, uma pessoa, ela vira e fala assim, eu não sei vender, e ela começa a não saber vender porque ela está quase que ditando essa palavra, essa ordem na vida dela. Se a pessoa fala assim, olha, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou fechar esse contrato, eu vou vender, aquilo ali começa a acontecer. É exatamente isso. Eu fiz uma sessão outro dia com uma pessoa que tinha essa crença.
Aí ela falou assim: ah, mas eu tô procurando já alguns cursos de técnicas de vendas e tudo mais. Eu falei: olha, beleza, você tem que fazer mesmo. Mas se você não trabalhar essa crença, você pode fazer o melhor curso do mundo de vendas lá em Harvard, que não vai adiantar. Então, primeiro você tem que trabalhar o seu mindset, né? Transformar isso numa crença fortalecedora que vai te fazer andar para frente. E aí sim, você vai buscar o curso de técnicas de vendas, porque você precisa também saber vender, né? Mas não Uhum. adianta ela ter só a técnica e não trabalhar os sabotadores que ela tem, entendeu? E o processo de autoconhecimento, se me corrija se eu estiver errado, eu acho que tem muito um processo de entrega e aceitação. Porque às vezes a gente não Claro, está a gente não está preparado para aceitar uma realidade que ela já acontece, mas a gente não enxerga porque a gente não está prestando atenção em quem a gente claro. realmente é. Nós estamos encaminhando aqui para 50 minutos de live. Então, você que está nos acompanhando aí, mandem primeiro. Você está gostando do que a gente está falando aqui? Ou nós estamos falando só baboseira e você não está nem aí? Manda aqui, ó. Tô gostando, tá legal. Poxa, tá agregando muito valor. Aproveita e manda perguntas para a gente também. Provoca, faz pergunta difícil para a gente. Eu e a Fabrício aqui, nós vamos tentar responder dentro do que a gente conhece. Para você que chegou agora nos 47 segundo tempo, várias pessoas entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Nós estamos conversando aqui com a Fabrícia, que ela é especialista em inteligência emocional. Ela faz um acompanhamento de coach para desenvolvimento profissional e ela é colunista da Quarta Empreendedora. Ela tem uma coluna onde ela publica conteúdo de qualidade. Então, corre lá, www.quartaempreendedora.com.br, procura a coluna dela lá, lê o conteúdo dela, porque é coisa de primeira. E estamos tendo algumas pessoas aqui, ó, muito bom, conteúdo excelente. Pessoal, obrigado aí pelos feedbacks. A Ana mandou aqui um joinha pra gente, o Rodrigo também. Fabrício, o que mais que você conta pra gente? Você acha que pode, tipo assim, mudar o jogo para uma pessoa que está buscando autoconhecimento? Por onde ela começa? O que eu faço? Por onde ela começa para buscar autoconhecimento? Olha, tem muitos livros muito bons e processos de autoconhecimento, né, de todos os tipos. Treinamentos, tem muitos treinamentos com esses focos, com esse foco, né, treinamentos mais imersivos, e processos de terapia, de inteligência emocional. Essa metodologia que eu trabalho, Daniel, é uma metodologia muito nova. Né? A minha formação foi pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e tem apenas mais ou menos 800 pessoas no Brasil formadas nessa metodologia. Então, é uma coisa Não, nova então, ainda. nós estamos conversando com o supra dos supras, velho. Ah, Quem quer falar? tem várias formas de você trabalhar o seu autoconhecimento, mas essa metodologia, de fato, é uma metodologia nova que o Rodrigo Fonseca, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, trabalha, e baseado muito na experiência dele de 20 anos trabalhando com inteligência emocional, com autoestima. E o ganho que eu vejo muito assim dos meus clientes que já fizeram terapia e que fazem o processo. Teve uma cliente que outro dia me falou assim: nossa, eu fiz essa sessão, parece que valeu por umas 10, porque é um processo muito mais focado, sabe? Terapia é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, eu sou psicóloga, não tô falando mal de terapia, façam terapia, né? Mas é um processo mais longo e que às vezes você não tem um foco definido. Né? Então, o fato de você estar ali refletindo, cai em várias fichas, né? Você tem realmente uma transformação, mas o processo de inteligência emocional é mais focado, né? Para a necessidade que você precisa ali. E o coaching nem se fala, né? Sim, nossa, o Rodrigo perguntou aqui, ó. Como ponderar o momento de trocar a chave de empregado para empreendedor? Pergunta difícil. Nossa, isso é um processo que eu trabalho muito com os meus clientes em coaching de carreira, né? Eu acho que isso depende muito do momento que você está. Né? Se você já sabe que as suas habilidades, as suas competências relacionadas ao empreendedorismo, beleza, mas qual que é o momento que você está vivenciando hoje? Você está num momento de vida que você pode arriscar mais? Né? Eu vejo um momento, principalmente de muitas mulheres, que às vezes o marido tem um trabalho mais, tem uma segurança maior, fala, não, pelo meu marido estar mais seguro, eu posso arriscar agora. Os dois
são autônomos ou os dois estão entendendo, às vezes é mais difícil, porque você tem filho. Agora, quando você é mais novo, a pessoa mais nova, ela pode arriscar muito mais. Então, depende muito do momento de vida que a pessoa tá, né? Muito. Carreira é vida. Carreira não dá para você olhar um aspecto só. Você tem que olhar a sua vida como um todo, né? Qual que é o momento de vida que você tá para você saber se está na hora de empreender ou não. Sim, e até completando a sua resposta, acho que você pegou início, meio e fim, mas colocando uma cereja no bolo, é, qual a melhor, a tradução dessa pergunta, né? Qual a melhor maneira de começar a empreender? Começando. Pelo começo. Pega e começa. Às vezes a gente tá parado, eu tô aqui parado na cadeira e eu tô vendo as coisas. E isso aqui começa a ficar um pouco mesmice, coisas comuns. A melhor maneira de eu mudar é eu mudar a posição. Mesmo que você não sabe para onde você está indo. Muda de posição, muda o ângulo. Você veio para cá, poxa, opa, já vi aquela parte, isso aqui mudou, não tá vendo aquele lado. Muda de novo, vai mudando de novo, mudando, até você identificar o ponto que você se sente confortável e você tem que começar a provocar a mudança. Essa mudança ela começa com uma sementinha de uma coisa que você viu, de uma live, de um conteúdo que você leu, e deixar isso crescer, deixar isso florescer, não ficar abafando esse sentimento. Se você já tem um interesse em empreender, já é um forte indicativo que talvez essa vida é para você. Nós temos aqui, a Fabrícia perguntou, a Noemi perguntou, Fabrícia, qual livro você indica sobre inteligência emocional? Tem vários. Tem um livro que chama Inteligência Emocional 2.0, que é muito bom, que eu trabalho muito com ele. Esse livro que está aqui perto de mim, ó, é interessante para os empreendedores. Ele chama Riqueza Emocional, porque fala exatamente dessa parte das crenças relacionadas a dinheiro. Né? Então, ele dá várias dicas. Ele explica todo esse processo mental que acontece no nosso cérebro, de como que você cria a crença, de como que você desativa. Então tem vários, mas esses são ótimos. Tem um que chama Emoções, do Rodrigo Fonseca também. Muito bom. Eu gostei desse aí, Riqueza Emocional. Qual que é o autor desse da Riqueza Esse, Emocional? Desvendando o Mundo Invisível das Pessoas Prósperas. É do Rodrigo Fonseca também, do presidente da Sociedade Brasileira. Show demais. Acho, Fabrícia, que momento agradável que a gente teve aqui conversando. Acho que a gente já pode encaminhar para o fim, a gente falou muito. Se você gostou, você quer mais, corre no inbox da Fabrícia, manda uma mensagem para ela. Fala, Fabrícia, eu quero começar um processo com você. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram conosco, estão aqui acompanhando. Eu espero que o que a gente tenha falado e compartilhado aqui tenha realmente caído em terra boa, que seja bom para você, que te dê um novo fôlego, ideias novas. Fabrícia, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento, sua expertise, sua energia. O que a gente está fazendo aqui é trocando energia e permitindo que esse aprendizado transborde na vida de outras pessoas. Nós estamos caminhando aqui para o final. Você que está aí ao vivo, manda um oi, manda um joinha, manda um agradecimento. Fabrícia, hora de despedir, se apresenta, faz o seu jabá, já vem no seu curso, já fala como é que entra em contato com você, para a gente finalizar. Quem quiser entrar em contato comigo pode enviar um direct. Eu tô com um treinamento agora, na verdade é uma oficina de carreira, que é para pessoas que querem fazer uma transição de carreira, estão satisfeitas com a vida profissional. É uma oficina que eu faço junto com a Karina Marcens, que é uma profissional dessa área também, e é muito focado em ferramentas, sabe, Daniel? Ferramentas que a gente aplica para a pessoa trabalhar propósito, escolhas de carreira. A gente fala sobre marca pessoal, LinkedIn. A gente fala essa parte de crenças também que podem estar limitando para que você alcance seu objetivo. Como que você estabelece um objetivo de carreira, né, para você conseguir alcançar. Então, é um trabalho bem prático. Quem tiver interesse aí, vai acontecer no dia 9 e 10 de outubro agora. Dia 9 à noite e dia 10 de manhã. Pode entrar em contato. Sensacional. Você que está acompanhando, a dica já foi deixada. Já deixou aqui o quente, você corre atrás, pode ser a sua oportunidade. Mais uma vez, Fabrício, muito obrigado pelo seu tempo. O pessoal que está acompanhando, obrigado também. Me mandaram a pergunta aqui falando sobre a quarta empreendedora. O que é a quarta empreendedora?
Quarto Empreendedor é uma iniciativa, Quarto Empreendedor é um canal que possibilita que empreendedores de primeira viagem se conectem com empreendedores mais experientes. Então, a gente promove essa troca de informação, esse conhecimento, essa energia. Nós temos um site que você pode entrar lá, tem conteúdo. A gente vai voltar agora a fazer eventos presenciais, a gente está organizando umas coisas muito, muito legais. Evento híbrido, vai ser ao vivo, mas vai ter algumas posições presenciais também. Em breve a gente solta novidades. E é isso. Pessoal, obrigado pela participação. Fabrício, obrigado mais uma vez. Obrigada, Uma boa noite. isso. E eu vou tomar um banho agora, uma ducha gelada, porque tá quente demais em Belo Horizonte, não tem condição. Tá insuportável. Gente, muito obrigada. Se vocês precisarem, me mandem uma mensagem em inbox. Adorei estar aqui com todo mundo hoje. Sim, estamos à disposição. Fabrício, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, Daniel. Boa noite. Obrigada.